minha lista ali do TradingView separado, né, as moedas que eu costumo observar, rastrear, e inclusive eu deixo elas em tipo pastinhas diferentes, né? As que são para scalp, as que são para swing trade, alguma coisa nesse sentido. E eu vou acompanhando. Quando eu estou fazendo scalp direto, como eu voltei a fazer agora, eu vou dando uma olhada no gráfico, né? E o fato de você estar sempre olhando o gráfico de uma moeda, você percebe alguns detalhes, né, que são característicos daquela moeda. Então isso ajuda demais, 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 porque você percebe em moedas de pump and dump, né, que ela tem aquele gráfico que dá aquela agulhada, volta tudo, dá aquela agulhada, volta tudo. Como é o gráfico da UNFI, o NFI, né, que assim sempre foi uma moeda de pump, né? Eu não opero mais ela, porque eu acabei desgostando da maneira como é a movimentação da moeda. Outra, por exemplo, que eu não opero é XRP. Cansei de tomar stop em XRP, uma moeda que está mais ligada à notícia do que qualquer outra coisa. Então tem algumas moedas que você vai criando, ou você vai gostando, né? Ou você vai desgostando. O Waves, né? Eu usava bastante. Aquela Phantom, até hoje eu faço bastante trade com ela, e LIT, ganhei bastante dinheiro com LIT também, mas as moedas, de uma certa maneira, como agora, elas estão, a maioria, né, de novo, como se fosse um bear market, fica mais difícil você identificar moedas boas para fazer scalp, né? Então, tem algumas, por exemplo, que nesses últimos tempos, últimos 15, 20 dias, eu tenho feito com ENA e com Storge. E por quê? Porque elas dão volatilidade, né? Em scalp você quer volatilidade. E tem algum padrão, mais ou menos, uma tendência, né? Você consegue seguir uma tendência com ela, que esse é o principal. Mesmo ela sendo pump and dump, se ela for de tendência, se ela for de seguir, pumpar tal, depois dumpar, aí você consegue puxar alguma coisa. E eu lembro, por exemplo, dessa moeda aqui, Tomo, ela foi até deslistada, né? Acho que foi tanta maracutaia que ela foi deslistada. Quando eu comecei a analisar, ela tinha, foi aqui que eu comecei a fazer trade com ela, nessa segunda pernada, ó. Isso aqui me chamou muita atenção, né? Ela fazia esses canais aqui, coisa mais linda, ó. Você bota um canal paralelo aqui, ela respeitava direitinho. E daí eu comecei a operar essa segunda pernada desse canal aqui. E ganhei um dinheirinho bom com essa moeda. Depois, essa dampada aqui, eu não peguei, né? Eu lembro que eu não peguei. E eu peguei esse movimento aqui. Olha só isso aqui, em termos de canal paralelo, que coisa mais perfeita, ó. Batia lá embaixo, comprava. E isso num tempo, né? De quantos dias aqui? 60 dias, quer dizer, em 2 meses eu consegui assim faturar excelentes trades com ela, né? E depois ela começou a dar umas loucuragens e tal e acabou sendo deslistada. Mas o principal, né, é que a moeda faz um padrão aparentemente para induzir, né, para chamar os trades, venha aqui comigo, você ganha dinheiro fácil. E depois ela começa a fazer as loucuradas, né? Então, por exemplo, a moeda que eu operei essa semana, eu consegui tirar um dinheirinho dela até agora. O Storage é uma moeda que eu já faço trade com ela há um bom tempo. Deixa eu ver se eu tenho uma marcação aqui nessa. Não, nessa aba não tenho. Eu acho que eu tinha em outra de. Mas você vê como ela é uma moeda de pump and dump. Eu estou no gráfico diário. Ela vem, pum, dá uma pampada, devolve tudo. Vem, dá uma pampada, devolve tudo. Pampa, devolve tudo. Aí ela vai para outro patamar, né? Pampou, devolveu. E aí eu comecei a perceber, e tem várias moedas que estão nesse padrão, que você vê uma linha de tendência de baixa agora e ela está querendo romper, né? Justamente aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. E eu estou no gráfico diário e eu comecei a ficar de olho, tá certo? Botei alarme e tudo mais. Então, essa semana, em 3 dias, eu peguei várias operações nela aqui, ó. Vou colocar maior para a gente ficar mais fácil de visualizar.
Peguei várias operações nela. E como? O principal da história, fazendo da forma como eu mais gosto de fazer scalp, né? Fatiando. Entrava numa operação, me dava o lucro, via que tinha uma resistência e tudo mais, olhava a análise quantitativa, pum, saio fora. Olhei outra situação, um rompimento, alguma coisa que me interessa, entrei, ganhando dinheiro, saio fora. Entrei, chegando numa zona de resistência, tudo mais, realizo, ela fez o pullback, entro de novo, saio fora. Então, eu consegui pegar, eu vou colocar então, aqui, por exemplo, ó, dia 14, às 10 horas da manhã, eu peguei o pedaço ali de 0,495 até 0,5226. Então, com 20x de alavancagem, eu peguei mais ou menos 5% de movimentação. Depois, no dia 14 mesmo, eu peguei ENA também, praticamente a mesma faixa, né? Por quê? Eu vou mostrar isso na quantitativa, como o Bitcoin ele estava acelerado e estava em tendência de alta, eu sempre coloco a quantitativa de um lado o Bitcoin, de um lado a moeda e vou acompanhando. Se o Bitcoin está indo, a moeda vai junto, tá certo? Ela acaba acompanhando. Então eu peguei essas movimentações boas no dia 14 de ENA, olha lá o outro 100% também de ROI praticamente em ENA. Depois, dia 15, ó, ao meio-dia, 1 hora da tarde, eu fechei a operação, 257%, ou seja, deu quase 10% de movimentação, né? Então a moeda aqui, ela movimentou, vou mostrar no gráfico, quase 100% em 2, 3, em 6 dias mais ou menos. Depois peguei ENA no dia 15, às 10 horas da manhã, outro pedaço, ó, long, peguei storage 200% de ROI, de 0,647 a 0,7 no dia 18, fechei às 9 da noite, ó. E daí, se eu não me engano, aqui eu fechei essa operação e falei, pensei comigo, falei, ela vai dar mais uma pernada. E deixei uma ordem um pouco acima para não correr o risco de ser de violinado, e mesmo assim ela pegou essa ordem, e no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava com esse ROI aqui, ó, 120% olha lá, 7 horas da manhã, eu estava com mais 120%. Então, assim, é arriscado? É arriscado, mas dá para ganhar umas posições boas fazendo esse tipo de trade. E o que é o principal dessa história? Além de acompanhamento, né, quando eu faço scalp, normalmente eu mantenho ali a minha visão numa hora, né? Mas eu baixo para 15 minutos, eu baixo para 4 horas, eu vou acompanhando os tempos gráficos e vou tentando, principalmente, observar regiões de resistência e de suporte, né? E aonde essa moeda pode estar tendo alguma coisa. E se você olha essa movimentação aqui e os pedaços que eu peguei, fica muito claro. Aquela movimentação que eu peguei é isso aqui, ó. Eu estou na análise quantitativa em 1 hora. Normalmente eu faço uns 5 minutos, né? Mas só por 1 hora para exemplificar. Então, aqui eu tinha o Bitcoin fazendo uma movimentação de alta aqui, ó, certo? Uma tendência de alta bonita. Open Interest sempre presente. Long short ratio lá embaixo, né? Dando combustível para alta. Falei, vamos embora. Tendência para cima, vamos fazer a operação, vamos pegar o máximo de pedaço que puder. E por que eu não deixei uma operação rodando direto? Porque é uma moeda que dá para perceber, a gente vai voltar lá no gráfico, você vê que ela agulha toda hora. É muito arriscado deixar rolando, né? Dormir com a operação aberta. E aí, você percebe que entrou o Open Interest aqui, ó. Entrou o Open Interest, long short rate lá no talo, ou seja, todo mundo shortando a moeda, porque ela já estava, quer ver? Ela já estava vou botar no gráfico de 4 horas, fica mais fácil de ver, ó. Ela já estava esticada demais, ó. Você pega uma média, ela estava muito esticada da média. Então, todo mundo, né, achando, você bota quem acompanha só RSI, por exemplo, RSI no 4 horas totalmente, 92 ele chegou. Quer dizer, ela estava muito esticada. Então, todo mundo começou a shortar isso aqui. Mas aí foi o que eu pensei, né? É uma oportunidade de eu pegar scalp
justamente dessas porradas que ela vai dar para cima para estopar esse pessoal. Então, foi justamente o que eu consegui fazer aqui, né? Ó, você vê os pedaços que eu peguei, ó, o pedaço que entrou um peninterest, o pedaço que eu peguei o outro pump, é, aqui tem esse outro pedaço que foi desse daqui, e esse pedaço final que foi daqui, ó, até aqui, que foi o rompimento que eu falei. Eu botei a ordem para cima, ele pegou a minha ordem e ainda me deu um lucro bom aqui. Então, pegar essas moedas de pump and dump, né, que nem essa, que nem ENA, tá o gráfico de ENA aqui, ó. Olha lá, ENA foi o mesmo estilão, ó. Foi na mesma pernada de alta, você bota análise quantitativa de ENA, também estava parecida. Olha lá, RSI no extremo, 87. Falei, opa, daqui sai um caldo. Peguei um pedaço. E ainda peguei esse último pedacinho aqui. E de storage, o que aconteceu que foi mais interessante, né? Que é importante você estar olhando a moeda, estar acompanhando. Você bota lá no gráfico diário dela e vai lá para trás. Fica claro, ó, que ela adora dar umas agulhadas tanto para baixo quanto para cima. Tanto a força como ela vem é tão grande, tão rápida, que vai ser a mesma velocidade que ela vai devolver. E quando eu peguei esses pedaços aqui, por isso que eu não fico na operação aqui dela direto, porque ela estava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias com tendência de alta. Foi uma hora isso aí vai desabar, uma hora vai desabar. E foi assim, impressionante, né? Essa última entrada que eu fiz aqui, isso aqui era no, acho que foi 9 horas da noite, deixa eu ver aqui. Esse último pedaço que eu peguei aqui, ó, eram 9 horas da noite, numa sexta-feira, né? Falei, quer saber? Eu vou deixar essa ordem porque eu achava que como era sexta-feira, final de semana, tal, e ela ia ficar trabalhando aqui e não ia dar nada. Só que ela foi e deu uma porrada, deu uma última porrada. E na madrugada, né, quando eu acordei, ela estava aqui, ó, 25% de queda. Então a gente está falando que ela teve uma movimentação de quase 100%, ó. 100%. Então, olha só o gráfico semanal dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas subindo e agora ela está deixando essa sombra monstra aqui, ó. Hoje é sábado. Se ela fechar com essa sombra monstra, ela vai cair ou ela vai subir? Olha isso aqui, ó. Como não é parecido, ó. Olha isso daqui. Fez que ia cair, lateralizou, deu outra porrada para cima. Olha como ela espeta para todos os lados. Então é complicado, tá? É complicado. Ou trabalhar, tem que trabalhar com stop, muito ajusto, ou trabalhar com operação de hedge, como eu normalmente faço, né? O único detalhe é que, infelizmente, o lucro que eu peguei dessas operações, é, como eu tenho várias corretoras e várias subcontas, né? Essa é a minha conta de scalp, né? Eu tenho um valor só para fazer scalp em uma corretora. Só que mesmo assim, o dinheiro que eu ganhei dessa moeda, eu não posso considerar lucro. Eu fui lá e abati o que eu tenho de hedge que eu estou perdendo em outra operação. Porque o que eu quero agora, como eu estou acreditando num rally de Natal, eu quero fechar o máximo minhas operações de short para poder lucrar ao máximo. Então, assim, agora é para fazer uma nova entrada em storage, eu gostaria, né? Eu botei uma ordem aqui, ó, 0,4444, porque eu não sei, provavelmente ou ela derreta tudo, devolva tudo, né? Como é o histórico dela, ou ela vai lateralizar aqui para dar outra pompada. Isso quem vai mandar, na verdade, né, é o Bitcoin. Você bota o gráfico diário de Bitcoin, ele está querendo corrigir, mas não corrigiu. E aí ele está numa faixa de preço muito importante de resistência, né? Aqui na faixa de 69 mil. A hora que ele romper, provavelmente essas outras moedas vão acompanhar. Então, essa semana a gente pode ter um período de correção, talvez, ou uma lateralização. E aí é chato para operar scalp.
Mas o que eu estou me preparando é para dar uma pampada aí com algumas moedas agora para os próximos dias.